Fala, amigo ligado no TSP, estamos aqui com o Alan Shoa, zagueiro do Sertãozinho, um dos grandes nomes aí da Série A3 do Campeonato Paulista. Beleza, Alan? Prazer falar contigo. Fala, Andrezão. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui com você, trocando esse papo aqui, falando um pouquinho da campanha, né, nossa aí na A3. É muito bom. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Para começar, você, como a gente já trocou ideia fora do ar, foi aí um dos grandes caras presentes na Série A3. Somente o goleiro, o Gabriel Afonso, ficou em campo mais do que você. Você, se eu não me engano, perdeu apenas 40 minutos de jogo, somando todos os jogos da A3. Me fala aí, cara, qual que é a importância aí do seu trabalho no dia a dia, da disciplina, para você conseguir se manter em campo, né? Que a gente fala, pô, tem muito jogador que tem muita qualidade. A gente vê o Neymar aí, um cara que é um gênio do futebol, mas que não tá conseguindo se manter em campo. Então, uma coisa que é muito importante pro time também é o cara estar presente. Com certeza, assim, para mim é muito importante, né, jogar praticamente que 100% dos jogos, né, você está disponível ali pro treinador. É importante, né, você acaba, querendo ou não, você acaba sendo importante pro grupo, né, pro treinador também, porque ele sabe que pode contar com você. Mas, cara, assim, um dos fatores primordiais, assim, para essa sequência, né, de fazer grandes números de jogos, eu vejo muito a questão mental, né, a sua mentalidade, ela tem que estar forte, você tem que estar com... Por mais que tenham fatores externos, né, que às vezes não contribuem, né, para uma boa recuperação, como estrutura, tempo, né? O campeonato ele é muito curto, o jogo quarto e sábado é uma rotina bem puxada, viagem de ônibus. Assim, o fator mental ele ajuda bastante, obviamente, com as outras coisas, né? Como a alimentação, o sono, o descanso, né? A hidratação também, coisas assim que nós já estamos acostumados a ouvir, né? Mas eu vejo muito assim, cara, que a preparação física também ela conta muito, obviamente, né? O controle de carga ali, o tempo de treino, mas o principal, assim, no meu ponto de vista, é o fator mental. O fator mental, para mim, foi um dos pontos chaves, né? Perfeito. E você tocou em vários assuntos aí que realmente a gente escuta, né? Pô, tem que comer direito, tem que dormir bem. Todo mundo sabe, mas o difícil é você conseguir fazer isso todos os dias, aí que entra a parte mental. Você é um cara que tem uma base em clubes grandes, né? Você passou por Ceará, por Vasco. O quanto você acha que essa sua formação é importante para você ter isso muito bem colocado na sua cabeça, assim, esses valores? Assim, André, eu vejo muito isso, né? Tem muitos jogadores, né? A gente acaba rodando em vários clubes, nós vemos muitos jogadores que tiveram condições parecidas ou até mesmo melhores que as minhas, né? Questão de base, jogar a seleção de base. É, tem jogadores que foram patrocinados, né? Nike, Adidas. Até mesmo ano passado eu encontrei na Série D, encontrei um cara que, quando eu tava na época da base do Vasco, ele tava jogando Sul-Americana. Aí eu encontrei e falei assim, mano, o que você tá fazendo aqui? Então, assim, a gente acaba encontrando pessoas desse tipo, mas por isso que eu falo que a questão mental é muito importante, porque muitos jogadores, quando eles acabam dando esses passos, né? Eu falo de estrutura de clubes, alguns passos para trás, muitos jogadores acabam, tipo, os caras acabam baixando o nível, né? O nível esportivo, o nível de concentração, o nível de comprometimento. Então, isso acaba com que muitos deles não acabam não voltando, né, pro padrão que eles estavam antes. Aí acabam não performando como deveriam performar. Então, assim, quando eu vou para algum clube assim que eu vejo que a estrutura não é tão boa ou tão ideal como deveria ser, cara, eu já preparo a minha mente para aquilo ali, para entender que, tipo assim, cara, isso aqui eu não vou ter, eu vou ter que fazer coisas a mais, vou ter que fazer coisas por fora, vou ter que comprar uma suplementação, vou ter que reforçar a minha alimentação em casa, eu vou ter que fazer coisas que o clube ele não está me dando naquele momento. Então, assim, então muitos jogadores eles têm essa dificuldade, né, de que eles acabam chegando em clubes que eles encontram situações assim, dessas limitações,
para assim, pô, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, e acaba, o cara acaba abraçando aquela situação ruim e ele não desenvolve tudo aquilo que ele deveria desenvolver. Não, perfeito. Ontem a gente bateu um papo com o Rafael Pereira, que foi o treinador do União Barbarense agora na A4. E não sei se você acompanhou um pouco da A4, mas tem um jogador do União que chama Messias, camisa 10, jogou no Paraná. Ele é muito bom de bola, assim, muito bom de bola. E eu falei sobre ele pro Rafael e ele falou, pô, cheguei lá, ele tava desanimado. Porque fez base em time grande, na hora que começou a dar viu uma dificuldade de perto, deu uma desanimada na carreira, assim, mas que agora voltou aos trilhos, voltou a entender que é um passo, né? Você tá na 4, na 3, é um passo, você vai, se destaca, sobe para uma 2, para uma 1 e vai indo, né? Não é isso aí. o fim do mundo ali. Perfeito, perfeito. E vamos falar um pouco sobre o acesso. O jogo do Marília, lá em Marília, né? O segundo jogo da semifinal, foi um jogo que vocês precisaram muito dessa parte mental, né? Um expulso do adversário já no primeiro tempo, mas mesmo assim, o time com a torcida ali matando em cima de vocês, o jogo pegado. Como que foi essa partida aí? Foi uma das grandes emoções que você sentiu na sua carreira profissional até agora? Cara, assim, já experimentei outros jogos, né, grandes também, mas eu confesso que esse jogo do Marília também teve algo especial, né? Algo especial por tudo o que foi o campeonato, né? A forma assim também como a imprensa também estava tratando, né, o Sertãozinho, né, nós ali como não os favoritos ou como um clube que seria uma surpresa, né, que está entre os quatro ali disputando o jogo do acesso. Então teve esse sabor, né, esse ingrediente a mais, porque nós tinha muitas coisas que não eram ao nosso favor, né, tanto a questão de estrutura como aporte financeiro, né, o Marília com um aporte muito maior, com a presença de torcida muito maior do que a nossa também no decorrer do campeonato. E teve esses fatores, mas, cara, assim, nós fomos para lá, né, para o segundo jogo com uma vantagem muito boa, que era 2-0. E bem no começo do jogo, assim, por volta entre 15 e 20 minutos, se eu não estiver enganado, o jogador deles é expulso, né? E era um momento assim que nós pensávamos, pô, agora o jogo vai ficar mais tranquilo, né? Mas muito pelo contrário, ficou um jogo ainda mais difícil, né? Porque o Marília ele começou a se lançar sem nenhuma responsabilidade, precisando do resultado, a torcida empurrando. Para eles, acredito que era tudo ou nada, né? E jogadores de qualidade, jogadores experientes ali, acostumados com esse tipo de cenário. Então acabou que ficou um jogo meio difícil. E eles faziam um gol ali, meio duvidoso, bem no final do primeiro tempo. E, cara, confesso pra você que naquele momento ali, achei que o caldo ia azedar pro nosso lado. Achei que ia dar ruim ali, mas eles não conseguiram fazer o empate, né? O empate do agregado. Nós tivemos algumas chances ali, uma bola na trave, ainda no primeiro tempo, alguns lances de contra-ataque de superioridade numérica, não conseguimos fazer um gol ali para dar uma tranquilidade maior para nós e meio que frear, né, o ímpeto deles. E quando nós voltamos para o segundo tempo, nós vimos o Marília com uma postura um pouco diferente que foi no primeiro tempo. Uma postura mais conservadora ali, pelo que eles vinham apresentando no primeiro tempo. Isso, com a entrada de alguns jogadores nossos também, nós conseguimos manter a posse ali, segurar o jogo, amarrar o jogo. Tivemos algumas chances, eles também tiveram chances claras também. Mas no final de tudo, o importante foi que nós conseguimos o acesso naquele jogo. Exato, deu tudo certo. E aconteceu que tanto o acesso quanto o título vocês não conseguiram na frente do torcedor, né? Isso deixou um gostinho assim para vocês? Pô, na casa dos caras é bom também, né? Ganhar na casa dos caras, mas seria melhor em casa. Cara, com certeza. Comemorar diante do nosso torcedor seria algo especial demais, né? Assim, o torcedor do Sertãozinho, né? O torcedor Grená, ele tem sofrido, né? Tava sofrendo nos últimos anos, né? Com meio desacreditado, né?
dos elencos que eram formados, das performances, né, que vinham acontecendo nos últimos anos. Então, nós vimos esse ano assim mesmo com... nós estávamos até o jogo do Maranhão, estavam 13 jogos invictos, alguma coisa assim, não lembro direito. E nós víamos nos jogos em casa assim, uma presença pequena, né, de torcedores que nós até imaginávamos. Acho que até o jogo do Marília na volta e o primeiro jogo da final teve uma presença bacana. Mas hoje, no decorrer do campeonato, assim, uma ausência do torcedor, uma distância, né, dos torcedores. Mas seria algo incrível, né, se nós tivéssemos a oportunidade, né, de comemorar tanto o acesso ou o título junto com o nosso torcedor. Quando nós somos campeões, quando nós chegamos em Sertãozinho, tipo assim, vem aquela euforia, né, e tal ali, fomos recebidos por ele, demos uma volta na cidade, no trio A, mas acredito eu que não seria a mesma coisa se o jogo fosse aqui, né? Não, ia ser diferente. É, E, cara, fala pra mim, o Sertãozinho não confirmou, né? Não vai participar da Copa Paulista? não vai participar da Você já, Copa. você tá com alguma coisa mais ou menos certa? Você tá conversando? Como que tá? Cara, eu tô com um negócio bem encaminhado, aí temos que esperar um pouquinho aí pra anunciar, né, pra ficar certinho aí. Tá com um Certo. negócio bom, coisa boa, Ah, São Paulo não, ainda. legal. Que bom, que bom. Tem que se manter em atividade, né? Não dá. Isso. Não, perfeito. Cara, vamos falar. Esse jogo do Marília, outra coisa que a gente já tinha conversado, você tomou o seu terceiro cartão amarelo na competição em toda a Série A3. E você, como eu falei antes, jogou todos os 20 jogos. Então, cara, para um zagueiro de um time campeão, não perder um jogo por suspensão por conta de cartão amarelo, isso é uma coisa rara no futebol. O que você acha do seu jogo que te possibilita você ser um cara seguro de um time com uma defesa extremamente segura? Se eu não me engano, foram 11 jogos dos 20 sem levar gol pro Sertãozinho. Inclusive você, o Yuri, o Gabriel, todos foram seleção da A3. Me fala aí, o que do seu jogo te possibilita você manter essa segurança, o time tem uma defesa tão boa e você não tem que apelar, não tem que tomar amarelo? Cara, assim, tem muitos fatores, né, que cooperam, André, para que esses números eles aconteçam, né? Primeiro deles que eu posso comentar é a minha característica de jogo, né? Eu não sou um defensor tão agressivo, né, no sentido de fazer muitas faltas. A minha característica é mais antecipação, roubada de bola. Eu procuro fazer um jogo bem limpo, né? É por isso que eu tenho essa quantidade pouca, né, de cartões. Então eu procuro fazer um jogo bem limpo, mas também algo agora fugindo mais da parte individual, coletivo, né? Nós tínhamos não somente uma linha defensiva e um goleiro muito bom, mas nós tínhamos também um meio e um ataque muito comprometido, né, defensivamente. Então isso cooperava muito para que nós sofrêssemos pouquíssimos gols e muitas vezes a bola chegava lá atrás já, tipo assim, coisa simples para você resolver. Obviamente vai chegando ali nas fases finais, nós somos um pouco mais exigidos, né? Porque nas fases finais são os melhores times, né? De fato, os melhores jogadores. Então, acredito que nós nos portamos bem, né? Nessa reta final, no campeonato todo, né? Digamos. Mas, cara, assim, desses 3 cartões, teve um também que foi meio sinistro. Foi contra o 15 de Jaú, teve um lance lá, um pedido de pênalti para nós. Aí nós todos assim, né, gritaram e tal, pediram pênalti, aí um contra-ataque pro 15, aí nós quase tomamos o gol, aí a jogada parou, aí os caras tudo em cima do juiz e eu tô voltando ainda, assim, do contra-ataque. Aí, na hora que eu tô chegando, assim, ele já vem com o cartão e me dá o cartão. Eu falei, oxe, que você me deu o cartão? Aí ele falou assim, não sei o que, aí saiu. Aí depois eu, cara, por que você me deu o cartão? Eu joguei 7 jogos agora, eu não tomei um cartão, por que você me deu o cartão agora? Aí ele falou assim, poxa, você me desculpa, cara, é que eu procurei alguém, aí eu vi você na minha frente, eu te dei cartão. Aí eu falei, não, cara, aí você me quebra tudo, porque eu já tava 7 jogos sem tomar cartão, aí você me deu cartão, aí você não considerou o meu histórico. Mas ano passado também, eu fiz 14 jogos, né? Na primeira fase eu tomei um cartão. E nós também estávamos lá no São Bernardo na época
nessa média aí, muitos jogos sem perder, também uma das melhores defesas do campeonato. Então, cara, eu vejo assim que esses números de poucos cartões se dá muito pela minha característica de jogo. Não, legal demais. E você falou, cara, o Sertãozinho não era, não estava entre os favoritos, né, para mídia desde o começo, não era o time com os nomes mais estrelados assim, mas subiu com categoria sendo campeão. O que você pode falar do trabalho do Marelli com vocês? Você sentiu uma influência forte dele nesse elenco? Cara, o Marelli, assim, eu posso dizer que ele é dos líderes principais, né, dessa conquista, mas tudo começa pela a montagem do elenco, né? Teve outras pessoas que cooperaram também, a parte da diretoria, o setor ali de análise, né, do clube, mas o Marelli, ele foi um cara, assim, primordial, até mesmo eu brinco com ele que ele tá enchendo o meu saco no final do ano passado, me ligava quase todo dia, pô, vem pra cá e tal, não sei o que, vamos trabalhar junto e tal. Nossa, ele me ligou muitas vezes, até mesmo que ele me convenceu de vir. E peguei muitas referências dele, todas as referências assim, das melhores qualidades. E eu vi também como uma oportunidade de crescimento profissional, de agregar, né? Agregar valor ao meu estilo de jogo. E foi o que aconteceu. Mas o Marelli é um cara especial assim para mim, porque ele não é só para mim meramente um treinador, mas um amigo, né? Que nós fizemos aí, que eu fiz no futebol. Acho que tem coisas também que excedem, né? Somente ali as quatro linhas. E eu pude conhecer um pouco dele, né? Um pouco da história dele, do caráter dele. É um cara, uma excelente pessoa, mas ele é um cara também assim muito tranquilo na questão de liderança de grupo. É um cara que procura ser coerente, né, com as decisões dele. Obviamente que erros todos nós cometemos, né? Obviamente gerir um grupo de mais de 30 pessoas não é fácil. Você só joga 11, entra mais 5 ali, então digamos aí que mais de 15 jogadores ficam sem atuar ali numa partida, e você também muitas vezes não consegue satisfazer a todos. Mas acredito que o trabalho dele, da comissão dele, junto com o pessoal lá, foi um trabalho assim bem sólido, bem convicto, né, do que eles queriam. E eles são assim pessoas especiais para mim. Cara, eu trabalho na A3, especialmente esse ano que foi tão curto o campeonato, é muito difícil, porque você conhece um grupo, jogo sábado, quarta, e só dois sobem, né? Então, se você chega na semifinal e se vocês caem pro Marília também, que é um grande time ali, e ninguém ia lembrar, né, do trabalho dele, ia ser tratado como fracasso, sendo que o cara, pô, tira coelho de cartola pra um lado, pro outro, vocês também, então é muito cruel, né, esse tipo de campeonato. É verdade. Cara, assim, o Campeonato Paulista ele é muito disputado, né, em todas as divisões. E é um campeonato assim de um nível absurdo. Eu posso dizer assim que a A3 não fica, por mais que seja uma terceira divisão de São Paulo, fica na frente de muitos estaduais de primeira divisão aí afora. Assim, não falo nem de qualidade somente de jogadores, mas falo de qualidade de campo, logística, qualidade de arbitragem, qualidade de transmissão, de cobertura, né, de mídia. Assim, o Campeonato Paulista ele é muito interessante. Mas acredito assim que o formato do Campeonato A3, junto com a A2 e com a A1, fica um pouco complicado assim, para a sequência da competição. Né? Por exemplo, nós disputamos a final no sábado. A janela de Série A, Série B e Série C fechava na sexta-feira. Se eu não me engano, o Monte Azul, que foi o nosso adversário, acho que perdeu um ou foi dois jogadores nesse meio tempo aí, que não puderam jogar o segundo jogo da final porque iam ser transferidos para um clube que a janela ia fechar na sexta-feira. Então, assim, acaba meio que atrapalhando um pouco, né? Não sei como eles poderiam fazer isso aí,
Mas, de qualquer forma, é um campeonato assim, muito bom, de um nível muito bom. Eu elogiei muito os meninos lá. O pessoal do sindicato também faz um trabalho muito importante nos ouvindo, né, os atletas. Então, cara, é um campeonato excelente, de um nível muito alto. Eu ia te perguntar até sobre isso, que você tinha pensado sobre o nível da A3, mas tá respondido. E concordo muito, cara. Você pega todos os jogos do campeonato, são transmitidos no YouTube, com narração, transmissão. Às vezes você pega um jogo de primeira divisão do Mineiro, não tem transmissão, Isso, dependendo se for os clubes mais periféricos, assim, né? isso. Então, realmente, o Paulistão é fera. E tem essa questão da logística que eles vão priorizar ali a data que for boa pro time da Série A, da Série B, né? Não tem jeito. Eles É, normalmente esquecem dos 80% outros jogadores do país. é verdade. É, falando, cara, você é zagueiro no Brasil. Toda criança quer ser jogador, quer ser meia, quer ser atacante. Quando que foi que você virou zagueiro? E qual que é a sua referência, cara, na zaga? Assim, um cara que você olha e fala, pô, esse cara é o cara na zaga. Cara, você falou aí, eu comecei como atacante, né? Aí comecei como atacante e tinha assim, uma boa técnica, né? Uma boa visão, uma boa finalização. Só que daí comecei como atacante, aí o Nelson disse, não, você tá muito lento para atacante, vamos ficar no meio ali. Aí fui ficando no meio e tal, aí disse, não, você acho que você vai jogar melhor de volante ali, um segundo volante. Aí quando eu fui pro Bahia, eu estava no Bahia no período lá de avaliação, aí um amistoso, eu como volante, aí bem no começo assim lá do amistoso, um zagueiro machuca, aí o treinador olhou para mim e falou assim, cara, você faz lá? Eu falei, eu faço, não tem problema aí. Fui, joguei muito bem, aí depois daí não saí mais, né, de zagueiro, aí fui desenvolvendo, fui lapidando assim outras características. Eu acho que é isso até que inclusive que é um ponto assim, né, para zagueiro, a questão do número de cartões que nós estávamos comentando aqui. Eu acho que se dá muito por essa característica, porque como podemos dizer, a raiz minha mesmo é atacante meia. Então, tipo assim, eu não tenho muito. A minha base toda não foi um cacoete de zagueiro. Tava brincando Desculpa esses dias interromper. com. Oi? Com quantos anos foi essa mudança? Você lembra? Foi com 14 anos. Ah, tudo bem. Teve um tempo ainda. É. Aí. Então, tipo assim, eu tinha muita coisa de meia, de volante ali. E muda muito, né, ali pra zagueiro. Por exemplo, eu tava brincando esse final de semana agora com o filho do amigo meu de 6 anos, 5, 6 anos. Rapaz, o menino tinha um ímpeto assim de dar carrinho, de, de trombar com gente grande, pô. Eu falei, ah, esse menino é zagueiro, pô. Não tem pra onde correr. Então, assim, tem muitas dessas características aí. E. Você tá me escutando? Tô te ouvindo. Tinha dado uma travada na sua câmera. E referência, cara, um zagueiro que você se espelhou, assim, de alguma forma, um Ah, cara que. verdade, você tinha perguntado. Cara, assim, tem muitos zagueiros que eu acompanho, né? Tanto fora, de ver pela televisão, como de perto. Mas vamos lá, os de fora, eu gosto muito do estilo do Sérgio Ramos, né? Acho que é um dos melhores zagueiros aí da história, um nível altíssimo, né? Não somente assim nos quesitos de defesa, mas também na parte ofensiva também, de liderança, né? O Thiago Silva também é uma referência para mim. Mas eu tenho outras referências assim que eu vi de perto, né? Tem o Luiz Otávio do Ceará, é um dos caras assim que eu acompanhei que é um dos monstros assim da, da posição que eu admiro muito, muito mesmo. É um cara fenomenal. Outro zagueiro assim que eu gosto muito dele, que eu joguei junto com ele na base do Inter, é o Bruno Fux, né? Que é do Palmeiras. Tá no Palmeiras. Que tá no Palmeiras, é um zagueiro assim que dispensa comentário, né? O nível de qualidade dele muito alto.
E um terceiro aqui que eu posso dizer que fiz um amistoso contra, né? Mas acompanho ele, que é o Murilo, né? Do Palmeiras. É um cara muito bom mesmo, muito bom mesmo. Muito bom. Acho que esses 5 ali são, que eu vejo assim, são os melhores. Entendi. E vamos falar aí, pelo visto você acompanha, assim, se você fosse fazer uma convocação, o Alan é o show treinador da seleção brasileira. Você tem que levar 4 zagueiros hoje. Quem que você levaria, assim? Irmão, eu levaria o Thiago Silva, né? Pela experiência dele, Esse eu sou fã demais. pela liderança, por tudo, né, que ele representa para a seleção. O Magalhães, né, que tem um nível altíssimo também, jogando no Arsenal. E aqui também. O Léo Ortiz também, é um cara que está jogando. O Léo Ortiz é outro que eu admiro muito. Eu vi ele jogar quando eu estava no Inter, ele estava no Sub-23 lá. E um quarto, pô, cara, difícil, hein? Difícil. Acho que talvez o Marquinhos. O Marquinhos ele fazia uma dupla muito boa com o Thiago Silva. Eu acho que ele deu uma queda no rendimento dele depois que o Thiago Silva saiu ali da seleção. Eu percebi assim que ele deu uma queda gigantesca no nível dele de concentração, de nível mesmo, de entrega que ele estava tendo antes. Mas acredito que esses aí são os principais. É só cara de alto nível. Estamos muito bem servidos de zagueiro. Tirando eles, ainda tem o Murilo do Nottingham, tem Militão, Murilo do Palmeiras, que é jogadoraço. Estamos bem demais. Verdade. Nesse setor. Cara, o show, muito obrigado pelo papo. Para acabar, eu vou fazer uma perguntinha de bate-pronto rápido, você só responde um ou outro, e aí a gente se despede, beleza? Beleza, irmão. Beleza. Vou perguntar, hein? Tá bom. São Paulo ou Ceará? Ceará. Ceará. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Ronaldo ou Romário? Ronaldo. Juan ou Lúcio? Zagueiros. Lúcio. Sérgio Ramos ou Thiago Silva? Sérgio Ramos. Beleza. Tá bom, só queria saber só. Caramba, só enrascado. Obrigado, meu irmão, pelo papo. Só enrascadas. Aqui é só complicação, só. Ô, Andrezão, eu te Irmão, agradeço demais pelo papo. Muito obrigado pelo convite, tá? Obrigado mesmo, é um prazer, um privilégio estar aqui batendo esse papo contigo. E muito obrigado, assim, pela importância que você está dando aí pro Campeonato de São Paulo, principalmente para as divisões, né, inferiores da elite. Acredito que isso para o atleta é de suma importância, né? Você se sentir valorizado, você se sentir importante, não no sentido de ego, né? Mas eu acho que todo ser humano ele gosta de ser estimado, né? Então vocês fazem um papel muito bacana aí, como eu citei o sindicato também. O sindicato falei com o Maurão, Maurão, se todo sindicato de cada estado fosse atencioso, que nem vocês são, de ouvir os atletas, mesmo que faça ou não faça, mas vocês ouvirem o que os atletas têm a propor, isso já é de uma importância absurda. Então, parabéns, tá, meu irmão, pelo trabalho que vocês estão fazendo, e vamos nos falando, tá? Com certeza, muito obrigado. Parabéns pelo título. Quando você chegar na nova casa aí, a gente vai ficar sabendo. E quem sabe aí, mais pra frente, numa outra oportunidade, a gente troca outro papo. Valeu. Beleza, meu querido. Muito obrigado. Tamo junto, um abraço. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.